Quarto vídeo do dia, mas não posso deixar de fazê-lo. Primeiro quero me desculpar com os amigos, porque cometi um gravíssimo erro no vídeo passado. Eu disse que a nota do general Heleno estava sacudindo as redes. Sim, sacudiu, mas nada se compara ao vídeo que o Supremo liberou da famosa reunião em que Bolsonaro deu uma... Bem, eu direi mais tarde o que ele deu em Sérgio Moro. Isso sim está sacudindo as redes e, portanto, tenho que fazer a minha análise. Afinal, temos muitos amigos que gostam dessas análises, desses comentários, e não posso me furtar. Farei como professor de filosofia. A política é um ramo da filosofia, ela nasce de um personagem histórico chamado Sócrates, que fazia antes de tudo política, porque sabia que a arte da política era a arte do bem viver. Bem, hoje muita gente pensa que a arte da política é a arte de bem roubar, mas isso, de modo algum, apaga o sentido verdadeiro da arte política. E preciso começar por aí porque este vídeo liberado pelo Supremo da famosa reunião é uma grande lição para as próximas gerações de estudantes do que é a verdadeira arte política. E esta lição é toda ela protagonizada por Bolsonaro. Pois é, muita gente poderá daqui depois desse vídeo dizer: quem diria? Bolsonaro é um gênio político, e é mesmo. Vamos começar por partes. Bolsonaro estava preocupado, insatisfeito, estava desconfiado de que Sérgio Moro estava o traindo. Isso é fácil de constatar. Claro que é opinião minha, mas é constatável. Bolsonaro deve ter acordado no dia da reunião e dito para si mesmo diante do espelho: hoje eu saberei se esse caboclo está do meu lado ou contra mim. Foi para a reunião com esse intuito, mas muito bem preparado aos moldes bíblicos. Bolsonaro deve ter pensado o seguinte: hoje colocarei diante de Sérgio Moro dois caminhos. Um que leva à vida e outro que leva ao ostracismo, ao nada. Ele escolherá. E não deu outra. A reunião foi um discurso preparado para toda a nação, no qual ali se arquitetava um plano de investigação, um projeto de investigação. Logo saberíamos quem era Sérgio Moro. A reunião foi basicamente um grande esporro do presidente no seu ministro. Cabia ao ministro ouvir tudo o que Bolsonaro falou por uma questão hierárquica e, dentro do seu livre-arbítrio, tomar a decisão que o colocaria no céu como um verdadeiro mito ou então no limbo como um verdadeiro Judas. A decisão, claro, teria que partir de Sérgio Moro. E, infelizmente, Sérgio Moro revelou-se não o mito, mas o outro personagem, porque tomado de vaidade, de orgulho ferido, de arrogância raivosa, saiu dali pronto para trair o presidente. Poderia ter sido o contrário. Poderia ele ter ouvido tudo calado, com humildade, tudo que o presidente falou, feito uma meia-culpa, reconhecido que não estava agindo como um ministro deveria agir, pedido desculpas ao presidente, pedido desculpas inclusive à nação, e a partir dali tomar as decisões que fossem de encontro à vontade do seu chefe. Mas, bem, esse não foi o caminho escolhido por Moro. Só que, terminada a reunião, Bolsonaro já sabia finalmente quem era Sérgio Moro. Isso é o aspecto de um bom político.
mas precisamos retroceder um pouco. Precisamos voltar um pouquinho no tempo até o momento em que Bolsonaro desperta naquela manhã. Ali, certamente já estava articulado na cabeça do presidente o que deveria ser feito para que, num futuro não muito distante, o povo viesse definitivamente a entender o que se passa lá dentro dos bastidores do poder. E para isso, certamente, Bolsonaro lembrou do seguinte: Deus nos observa o tempo todo. Portanto, eu devo me comportar diante de Deus como estivesse sempre pronto para a batalha, pois hoje farei isso em relação à vida política. Agirei como se um olho mecânico estivesse gravando tudo o que eu digo e o que eu faço, para me inculpar, para me prejudicar, só que eu tirarei proveito desse olho. Sim, porque o bom cristão sabe desde muito cedo que Deus nos olha o tempo todo. Não é por outra razão que o salmista diz que Deus sonda os rins e o coração. Não temos onde nos esconder de Deus. Já que Ele nos olha o tempo todo, devemos agir sempre do melhor modo, ainda que muitas vezes a contragosto. Pois bem, quando o Bolsonaro entrou dentro da sala de reunião do palácio, ele já sabia como deveria se comportar. Ele não estava falando com Sérgio Moro. Ele não estava apenas dando uma espinafrada no seu ministro. Estava se reportando à nação desta geração e das próximas, mostrando o que ele de fato pensa e como gostaria de agir nesse Brasil tão assolado pelas pragas de gafanhoto e tantas outras. A genialidade política de Bolsonaro matou 2 coelhos com uma caixa d'água só, como dizia aquela personagem do Sai de Baixo. Ele colocou na frente de Sérgio Moro uma decisão a tomar, 2 caminhos, e Sérgio Moro escolheu o pior, portanto ele livrou-se de um inimigo plantado dentro do seu governo. E deu ao STF uma falsa impressão de que ali estava a sua fraqueza. Deu um calcanhar de Aquiles fictício. O STF caiu no engodo e hoje Bolsonaro é mais mito do que antes. E tudo isso foi arquitetado. Bem, agora o terceiro ponto da história. Como que Bolsonaro tem essa genialidade toda como político? Bem, o político medíocre é aquele que se prepara para discursos eventuais, para certos palanques. Ele prepara o seu discurso ou manda que alguém o escreva, estuda o discurso, veste uma fantasia, sobe no palanque, discursa, o povo se emociona, bate palma. Mas terminado o discurso, o político volta a tirar a sua fantasia e continua a vida medíocre de sempre. Esse é o péssimo político. O bom político é aquele que trata a todos como correligionários, esposa e filhos, inclusive. Mas, em determinado momento, acaba deixando de lado os argumentos para, enfim, aceitar que a realidade também lhe diga alguma coisa. Esse é o bom político. O político genial é aquele que, ao acordar, sabe que, saindo do quarto, terá um mundo para convencer. E, ao voltar para o quarto, ainda exercerá com sua esposa mais um pouquinho desta arte. Mas nenhum deles chega perto do político perfeito,
que é aquele que sabe que está sendo vigiado o tempo todo, como disse no começo do vídeo. Para esse, todas as ações visam uma única atenção, um único e privilegiado interlocutor. Quando nós pensamos que essa história de vigilância absoluta é algo recente ou nasceu lá no romance 1984 de George Orwell, temos que ir à Bíblia, porque lá está com todas as letras: ande debaixo dos caminhos do Senhor, e Ele, ao te enxergar, te protegerá com suas asas. Pois é, esse é o político perfeito. E a vida, como dizia o Sócrates, ou melhor, a política, é a arte da vida. Não se sai de casa sem saber para quem se está mostrando. Não existe nem lá, no banheiro da casa, trancado com chave, um mínimo de privacidade nessa vida. E o sujeito que se deixou, que aceitou esta realidade, é o mais apto para impor a outros certos desafios, prevendo não um resultado imediato, mas a longo prazo. Foi o que fez o gênio político chamado Bolsonaro. Ele plantou naquela reunião ministerial o que está colhendo hoje. E isso, meus amigos, não é qualquer um que faz. Agora, triste mesmo nessa história toda é ver que essa gente tão arrogante por ter feito tudo, digamos assim, no tempo certo, como Sérgio Moro, foi bem na escola, foi bem no colégio, depois fez o vestibular, passou, fez a faculdade, fez um concurso, tornou-se juiz muito cedo, entrou para o estrelato muito cedo, mas agora vemos que faltou-lhe a bagagem da vida, porque caiu como um patinho nas mãos de um gênio político. E agora, meus amigos, é preciso que Sérgio Moro nasça de novo para poder refazer o seu currículo. O que não é fácil, mas também não é impossível. Até depois.